Olá a todos novamente, aqui quem fala é Bruno Lima, e no vídeo anterior eu tinha falado para vocês sobre o processo geral de vir para cá, para os Estados Unidos, e agora vou fazer um vídeo mais específico falando como é que você dá o primeiro passo, assim, literalmente, né? Como é que você estuda para o Step 1, que é a primeira prova e a prova mais difícil, né? Então, para isso, vamos começar. Mais uma vez, não tem nenhum conflito de interesse. Então, primeiro, né, como eu tinha explicado anteriormente, para você revalidar seu diploma aqui nos Estados Unidos, você precisa desse diploma que a gente chama de certificado ECFMG. E, mais uma vez, como é que você consegue esse certificado? É importante que você faça todas as provas e passe nelas. E além disso, além de ter passado em todas essas provas, que são o Step 1, o Step 2CK e o 2CS, você tem que ter se formado. Em relação à ordem dessas provas, você pode fazer em qualquer ordem que você desejar. Se você quiser começar pelo CK, você começa. Se você quiser fazer pelo CS, você começa. Pelo Step 1, você começa. Eles têm uma regrinha dos 7 anos, se não me engano. Que ela diz que se você fizer uma prova, qualquer que seja como eu falei, CK, CS ou o Step 1, você tem mais ou menos 7 anos para completar todas as provas, né? Então essa é a única regrinha, enfim, tipo, que eles têm. Se você não completar aquela nota da primeira prova que você fez, ela meio que vai para o espaço. Agora, uma vez que você completa todas as provas, você tem o seu certificado ECFMG, isso vale pelo resto da sua vida, tá? E falando mais especificamente do Step 1, ele vai ser uma prova que vai demorar um dia inteiro, assim, sabe? São mais de 300 questões. Tem 7 blocos de 1 hora de duração. Cada bloco tem mais ou menos, aí, enfim, tipo, entre 40 e 45 questões. E você tem mais ou menos 1 hora, assim, tipo, de break, né? Então, assim, são 7 blocos, você faz isso no computador. Quando você chega lá no lugar para você fazer, né, que a gente chama de centro da Prometric, que é o nome da empresa que dá, você chega lá, eles fazem toda a parte de biometria e tal, impressão digital, todas essas coisas. Você vai para uma salinha com várias pessoas que podem estar fazendo prova dos steps ou, enfim, TOEFL ou qualquer outra coisa. É o mesmo centro que aplica essas outras provas também. E você está lá no seu computador, e vai lá fazendo os blocos. Uma vez que você terminou um bloco, você tem uma telazinha em que você pode começa a contar mais ou menos o tempo desse teu break que você tem, dessa 1 hora que você tem. E você pode usar isso para, se você quiser sair ao banheiro, se você quiser almoçar alguma coisa e tal, você pode. E aí você volta, né? Contanto que você seja dentro dessa 1 hora, né? Tipo, do tempo que você tem. E aí daí você pode começar outro bloco. Uma vez começado o bloco, você não pode interromper o bloco para sair ou fazer qualquer outra coisa. Você tem que terminar esse bloco para a partir daí você sair, sabe, fazer outra coisa e voltar, tá? É importante que você saiba muito bem assim manejar o seu tempo, porque é uma prova bem maçante, assim, sabe? Você sai da prova, nossa. Enfim, primeiro assim, tem a parte boa, né, que você parece que tira um peso assim das costas muito grande. Mas tirando isso, sabe, é uma coisa assim, fora o alívio, assim, sabe, é um cansaço muito grande. Até porque muitas vezes você não consegue dormir na véspera da prova, né? Eu tive muita dificuldade de dormir na véspera dessas provas. Mas você estando bem preparado, enfim, e aí eu vou entrar em detalhes assim, tipo, mais na frente, né? O nível das questões e tudo é muito parecido com o nível das questões, dos bancos de questões que você usa para estudar. E eu vou entrar nesse assunto mais na frente. E você tem o Step 2CK, ele é mais ou menos no mesmo esquema do Step 1, mas ao invés de cobrir, por exemplo, temas como anatomia, fisiologia e tal, essas coisas, ele vai cobrir temas mais relevantes assim, para a prática médica, de fato, né, como clínica médica, obstetrícia, gineco, pediatria e por aí vai. Então ela é bem parecida com as provas de residência do Brasil, assim, eu acho que as questões elas são muito mais bem feitas, assim, sabe? Elas não têm cobra, coisa de rodapé de livro, elas são bem diretas
e tem coisas assim bem bacanas, porque tem muita imagem, muito... tem algumas questões multimídia que você tem que ouvir, sabe, o batimento lá do coração, um sopro e tal, e saber identificar e dar o diagnóstico. Então eu acho que ela é bem bacana por conta disso. Tem muita imagem, tem muitos casos clínicos e tal. Tem algumas questões, por exemplo, de medicina preventiva, né, que eles usam, por exemplo, é, chamam de drug ads, né, que é como se fosse... é, enfim, esses panfletos, né, tipo de indústria farmacêutica, então ele mostra lá e tal, e aí bota um estudo do lado, e você tem que usar essas informações para responder as perguntas de medicina preventiva e tal. Eu acho isso super bacana, assim, sabe? Uma prova, ela não é tão difícil quanto o Step 1, né, mas é uma prova que eu acho ela mais cansativa, porque como são vários casos clínicos, assim, sabe, cada é, questão, assim, é um texto gigantesco, e aí é uma coisa que você tem que ter cuidado com o tempo, porque o bloco, como ele só tem 1 hora, muitas vezes você vai fazendo questão por questão, assim, bem devagarzinho e tal, quando você chega no final, muitas vezes assim, você tem que chutar e tal, então você tem que ter muito cuidado com relação a essa parte do tempo. Mas fora isso, a matéria dela é bem tranquila, ela é bem direta, assim. Ela tem um bloco a mais do que o Step 1, né? Então ao invés de ser 8 horas de prova, são 8 blocos de 1 hora, então 8 horas mais 1 hora de break, então são 9 horas de prova no total. É muito maçante, pessoal, um dia inteiro, assim, sabe? É complicado, né? Em relação às notas, por exemplo, normalmente as notas elas vão variar nessa escala entre 200 a 260, né? A nota mínima para você passar, isso vai variar de step para step, mas enfim, de uma nota segura para você passar é acima de 200, né? Então 200, de certa forma, é uma nota que com certeza você passa. Agora, a nota média, se você for pegar a mediana, aí, mais ou menos 50% dos americanos tiram até 220, né? Então 220 mais ou menos, um pouquinho mais do que isso até, seria mais ou menos a nota média dos americanos. E aí você pega um desvio padrão aí vamos dizer de 15, por exemplo, né? Então 200 aliás, pega um desvio padrão de 20, na verdade, não de 15. Então de 220 você pega um desvio padrão para cá, você chega a 240, e 240, acima de 240 é considerado uma nota alta. E esse vai ser a sua meta, né? Então, como estrangeiro, a gente tem... a gente começa já, enfim, tipo, com o pé atrás, a gente já larga na corrida assim com o pé atrás. É importante que você tenha, sabe, que você invista bastante tempo, sabe, estudar para os steps, para que você possa tirar notas excelentes. Isso é o que vai fazer a diferença para você conseguir a sua entrevista, tá? E aí você tem também o CS, né, que é o Clinical Skills, e aí você tem um paciente que na verdade é um ator, eles fazem muito bem o trabalho assim, tipo de ator, e aí eles vão querer não só, eles vão ver o teu atendimento assim, tipo de forma geral. Então assim, tem alguns casos que vão ser mais voltados realmente assim para a parte médica, clínica mesmo, né? Por exemplo, chega alguém com uma simulação, enfim, tipo que, sei lá, levou uma pancada no joelho e tal. E eles vão esperar que você faça uma história e tal, direitinho, da dor e etc. Que você faça um exame. No caso, por exemplo, se for uma pancada no joelho, né? É importante que você faça tanto um exame da parte da articulação do joelho, todas aquelas manobras e tal, para saber se tem, enfim, tipo, ruptura de ligamento, coisa do tipo. Mas também é importante você ver a parte vascular, né? Tipo, mais distal, né? Ver, principalmente assim, pensar... eles gostam sempre que você seja bem inclusivo nessa parte do diagnóstico diferencial. Então, nesse caso do joelho, é importante você não esquecer, por exemplo, de síndrome compartimental. E aí é importante você ver na sua avaliação a parte de pulsos periféricos, também a parte neurológica, né? Lembrando que você pode ter concomitantemente nesses traumas, né? Tipo no joelho, você pode ter lesão tanto de nervos como de vasos. Então é importante ter um exame do membro afetado, mas também do outro membro, para você fazer uma comparação e ver todas essas partes, a parte muscular, de articulação e tal, assim como a parte neurológica, né, no caso, né, reflexo, sensibilidade, todas essas coisas, né, e a parte de pulso e tal, tal, tal.
Então, assim, eles querem isso. Outros casos, assim, tipo, vão pegar mais para a parte psicológica da coisa, né? Então, ou então para a parte social da coisa. Então, muitas vezes, assim, teve um caso, assim, tipo, não foi um caso da minha prova, mas foi um dos casos, assim, tipo, simulados, né, que eu estava fazendo, né, com um colega. Tinha casos, por exemplo, na parte psiquiátrica, né, que via uma mulher que tinha sido abusada, né, pelo marido e tal, ficava lá chorando, etc, etc. E você tinha que usar técnicas, né, tipo sabe, de entrevista, né, para que ela pudesse se acalmar e tal. E a partir do momento que você utilizava essas técnicas, né, tipo de empatia e tudo, a pessoa parava de chorar e você conseguiu conversar e tal, e aí, enfim, tipo, você conseguia adentrar na conversa. Mas você tem que prestar atenção que esses detalhes, essas são, eu acho que, na minha opinião, são os casos mais difíceis. Porque se for um caso médico, assim, sabe, normalmente é tranquilo. Tipo, normalmente são bem clássicos, assim, sabe? É uma insuficiência cardíaca, clássica, ou, enfim, tipo, às vezes é uma criança, um adolescente, vamos dizer assim, com dor de garganta, sabe? Coisas assim do tipo assim que são bem simples. Mas quando entra nessa parte mais psicológica, né, mais psiquiátrica no caso, ou então casos assim neurológicos e tal, enfim, aí o negócio fica mais embaçado, né? E você tem pontos, basicamente você tem são três dimensões, né? Tipo nessa prova. Eles vão avaliar o inglês, né? Tipo sua pronúncia e tal, se a pessoa entendeu e tudo, e as suas notes. Vão ver o inglês, se o inglês está legal. Eles vão avaliar o seu conhecimento médico, né? Que aí vão avaliar isso pelo as manobras que você fez, diagnóstico diferencial e tal. Eles vão avaliar também o seu communication skills, né? Tipo, para saber se você demonstra empatia e tal, se você oferece para o paciente, assim, é sempre importante, assim, tipo, você oferecer é, é, counseling, sabe? Por exemplo, se o cara ele bebe, é importante você pegar e chegar para ele, olha, a gente tem um programa aqui no nosso hospital, enfim, tipo, para quem quer deixar de beber. É sempre importante você, sempre quando o cara dá uma deixa, sabe? Ah, eu fumo, eu bebo e tal, você pega e fala, ó, eu vou deixar um panfleto. Basta você dizer que você vai deixar um panfleto, ou falar que, sei lá, a enfermeira vai falar com o cara depois sobre isso e tal, que aí você já ganha ponto por isso aí, mas são coisinhas, são detalhes pequenos. É uma prova, não é difícil, mas, como eu falei, você não pode menosprezar, você tem que treinar, sabe? O mais importante nessa prova é você ter um parceiro, assim, para você, ele ser o paciente, você, enfim, tipo, ser o médico e tal, e simular os casos. Tem um curso, assim, que eu recomendo também, tem um curso, o Zymedos, que ele fica aqui na Flórida, não muito longe daqui, em que eles fazem como se fosse um simulado da prova, eles dão um curso e tal. E é um curso de 3 dias, 3 a 5 dias, e eu recomendo fortemente para a maioria das pessoas, né, que pode pagar. Curso meio caro, mas eu recomendo, se você consegue, se você tem grana para pagar, não deixe de fazer esse curso. E aí vamos entrar no Step 1, né? Como é que a gente estuda para o Step 1? Primeiro é você pegar os ingredientes, né? Os ingredientes quais são? Primeiro é o First Aid. First Aid nada mais é do que como se fosse um Memorex, vamos dizer assim. Ele tem toda a matéria básica, né? Anatomia, etc e tal, condensada no livro, né? Então, mas se você abrir esse livro, você não vai entender patavina do que está ali. O que tem ali, normalmente, assim, são mnemônicas e tal, tem uma imagem e tal. São coisas, assim, bem aleatórias, né? Que vão te ajudar a memorizar, sabe, a matéria. Então, esse livro é importante você ter ele como referência e você vai usar isso aí. À medida que você vai estudando, você vai fazendo anotações e o livro, com o passar do tempo, à medida que você for estudando, ele vai começando a fazer sentido. Outro material que é essencial é uma coisa que a gente chama de patoma, é um curso de patologia que é incrível, é desse cara chamado Hussein Sattar, que é um professor da Universidade de Chicago, um patologista de lá, e ele é fantástico, assim, sabe? Para mim, assim, patologia é uma das matérias mais importantes do Step 1, é praticamente 50% da prova, e esse cara consegue simplificar de uma forma que é tão incrível, assim, que só você vendo mesmo, sabe? Então, Patoma é um outro recurso que é indispensável. Você tem que saber de cor e salteado esses vídeos. O outro
que aí no caso eu diria que seria mais secundário, seria o Kaplan que a gente chama, é um curso, ele é bem caro, mas enfim, tem gente que divide, tal, enfim, as pessoas fazem, dão um jeito delas de conseguir o Kaplan, e é um curso que ele tem basicamente todas as matérias ali e tal, tem umas apostilas e tudo. Ele é um curso de excelente qualidade, o problema é porque ele acaba sendo muito compreensível, é muito extenso, entendeu? E eu recomendo, se você puder usar o Kaplan, não é importante que um erro que as pessoas fazem, né? E é importante vocês perceberem isso, é você pegar o Kaplan, você ver todo o Kaplan, e isso demora, você vai levar uns 3 meses no mínimo, só para você ver todas as aulas e tal que tem ali. Eu acho isso um erro, porque você acaba desvirtuando um pouquinho, né? E perdendo a chance de poder estar fazendo questões e tal. Então o Kaplan, ele é importantíssimo você ter ele como um acessório, né? Você está estudando aqui para os steps, tá? Você teve uma dúvida, aí você vai para aquela aula do Kaplan específica daquele problema. Então ele usando como um acessório, eu acho ele indispensável, né? Tem outra coisa que é importante, que se chama o W, né? Que o W, na verdade, é o USMLE World, né? Que é o banco de dados, o banco de questões. É carinho, mais ou menos, se eu não me engano, aí você vai gastar, eu acho que é uns $500, 500 a $600, assim, para você poder acessar por 6 meses. É caro, são 2.000 e poucas questões, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa tela que vocês estão vendo aí, sabe, é um exemplo, né, tipo, de uma questão e tal, de como é que é, quando você abre. Na prova, quando você chega, é exatamente essa mesma tela. É incrível, assim, sabe? É a mesma coisa, mesma coisa. Quando eu fui fazer a minha prova, né, tanto Step 1 quanto 2 e tal, para mim era como se eu estivesse fazendo bancos de questões do W, de tão perfeito que os caras fazem. E não só as questões, assim, o layout assim, é parecido, como as questões também. São muitas questões praticamente idênticas, sabe? Do W que você faz no W e quando chega lá na hora da prova é praticamente a mesma questão. Então, para mim, o W é o ponto-chave, assim, é o ponto central. Porque eles são, como eu falei para vocês, são mais ou menos 2.000 questões. 2.000 e alguma coisinha. E elas são divididas, né, por matéria. Você pode dividir, por exemplo, no Step 1, anatomia e tal, então você pode dividir por sistema, tipo sistema cardiovascular, digestório e por aí vai. E você pegando essas questões, se você fizer esse banco, acho que pelo menos umas 3 vezes, assim, se você decorar essas questões, você pegar um macaco, na verdade, se você treinar o macaco para fazer essas questões, o macaco vai passar nessa prova, sabe? Ainda vai tirar uma nota boa. E eu acho que para mim essa é a estratégia mais importante, porque um dos outros pontos assim que você tem de maior dificuldade, né, quando você vai estudar para o Step 1, é que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo, assim, tipo, porque, pô, bioquímica, sabe? É uma coisa que dá pesadelo nas pessoas, né? Mas eu acho que o W, ele é muito importante para isso, para você perder o medo e se familiarizar com as questões, porque nada fora dali vai cair. As coisas que vão cair, elas estão ali. Então, se você vê essas questões, sabe, várias e várias vezes, sabe, e lê as resoluções, que são muito detalhadas, e aí é que vem o Kaplan, né, como eu falei para vocês, né, que você pode pegar e usar o Kaplan como um acessório, como algo que você pode pegar, voltar e estudar, né, enfim, tipo, mais a fundo aquela matéria que você tem uma dificuldade. Agora, um ponto importante daí do W, né, é saber como é que você vai usar seu tempo, né? Como é que você deve pegar o W, sabe, tipo, e usar seu tempo? Aliás, reformulando a minha questão. Eu vou começar a estudar hoje para o Step 1. Como é que eu devo iniciar? E o que eu digo para a maioria das pessoas que eu oriento é o seguinte. Você deve pegar esse material que eu falei para vocês, Kaplan, Patoma, o SML Word, né, o banco e o First Aid, né? Você pega esse material primeiro e você vai começar pelo W. O W, você vai dividir o W por matérias. Pega uma matéria que você gosta no começo, sabe? Para você pegar um momento, assim, pegar um embalo, né? Por exemplo, eu sou cardiologia, enfim, eu estou fazendo fellow de cardiologia, eu amo cardiologia, eu vou começar pelo sistema cardiovascular.
E aí eu pego as questões, vamos dizer que tem, sei lá, umas 200 questões de sistema cardiovascular. Eu vou selecionar essas questões no W e eu vou fazendo. Todo dia eu faço um banco de questões. Cada banco de questões demora mais ou menos 1 hora para você fazer. Você faz 1 hora e aí para você revisar, aí você bota mais 1 hora aí pelo menos, porque você vai ler no mínimo assim, tipo, as questões que você errou. E no começo, assim, mesmo sem você estudar nada, é importante que você faça e erre e leia as questões e aprenda lendo as questões. Uma vez que eu fiz esse banco, eu li as questões, marquei as questões assim mais importantes, aquelas que eu errei, aquelas que eu estou na dúvida. Eu posso pegar essa matéria que eu estou na dúvida nesse dia e assistir uma outra aula do Kaplan. Cada assunto específico do Kaplan tem mais ou menos cada aula específica. Por exemplo, cardiologia, se eu vou ver, sei lá, ciclo cardíaco, essa aula tem entre 15 e 30 minutos no máximo, não tem mais do que isso, né? Então eu posso pegar naquele dia, eu fiz algumas questões, eu estou na dúvida em ciclo cardíaco, quero revisar, eu vejo só essa aula de ciclo cardíaco, né? E aí no outro dia, isso dá o quê? Dá umas 3 horas, 3 horas e meia, mais ou menos, né? Isso aí, 1 hora para fazer, 1 hora para revisar, mais... aliás, 1 hora para revisar não, eu diria 1 hora e meia, talvez assim, para você revisar. E aí mais uns 30 minutos aí de aula de Kaplan, né, que você vai ver. Então isso daria mais ou menos umas 3 horas, né, só para fazer um banco por dia e dar uma revisada nesse banco. Agora não se importe com a nota que você vai tirar. Cada banco, vamos dizer assim, você vai fazer os 40 e poucas questões, no começo a sua nota vai ser muito baixa. Você vai acertar, vamos dizer, 30%, 40%, 50%. Muita gente vai acertar por aí, uns 50%. Né? As pessoas não lembram, é muita matéria, as questões são bem difíceis, mas você vai pegando. Aí no outro dia você já faz mais um outro banco, entendeu? Também de cardiologia, até você terminar o sistema cardiovascular. Se você fizer um banco por dia, fazendo umas 40, mais ou menos umas 40 questões por dia, se tem 2.000 questões, você vai demorar mais ou menos o quê? Uns 50 dias, né, tipo, para você terminar a primeira passada no banco de questão. O que daria mais ou menos aí, claro, tem dia que você não vai, tem dia, sei lá, tem, o cara, sei lá, vai sair com a namorada e tal, ele não vai fazer questão. Beleza, mas pegando 50 dias, arredondando aí, vamos botar 2 meses. Então 2 meses vai ser o tempo que você vai fazendo um banco de questões por dia, é o tempo que você vai levar para dar a primeira passada no Kaplan. Depois que você fizer isso, sabe, você fazendo esse esquema que eu estou falando para vocês, você vai estar bem mais preparado, sabe, para aprender, sabe, tipo, ou focar naquele material que você está com alguma dificuldade. E você vai para a sua segunda passada no UW, né? A segunda passada, você vai usar todas as questões de todas as matérias, tá? E você vai fazer de uma forma randômica. Então, assim, cada banco de questão não vai ter só questão de cardiologia ou de neurologia. Vai ter questão de tudo misturado. E você vai fazer mesma coisa. Vai fazendo, vai revisando as questões que você errou e vai pegando as aulas do Kaplan, né? E se for problema de patologia, ao invés de ver patologia pelo Kaplan, você vai ver as aulas do Patona que eu falei para vocês. Dessa forma, fazendo também um banco de questões por dia, isso aí também daria mais ou menos uns 2 meses, né? Na segunda passada. E aí você vai para a sua terceira passada. A terceira e última passada, né? É importante dessa segunda vez que você está fazendo, a sua nota vai aumentar um pouquinho. Ao invés de estar 40%, 50%, a sua nota vai para 60%, 70%. Qualquer coisa acima de 75% no Kaplan vai corresponder mais ou menos a 240 por aí na nota, né, que seria a nota ideal. Para ser mais segura, entendeu? É importante que você esteja fazendo mais ou menos 80%. Em média, nas questões do Kaplan. Isso é que vai estar bem seguro acima de 240, 245. Importante que você tenha essa gordura, né? Então, depois que você terminou essa segunda passada no Kaplan, é importante você saber onde é que você está. Se você tiver mais ou menos, como eu falei, 60% por aí, você tem que dar um gás, tem que identificar exatamente onde é que você está errando mais e parar, entendeu? E fazer um intensivão do Kaplan. Eu estou errando muito Behavioral Sciences, estou errando muita neurologia. Então pega uma semana, você só vai ver vídeo do Kaplan disso aí e revisar as questões dessa área que você errou e que você marcou, né? Importante que você pegue e faça isso, né?
mas só depois que você deu a sua segunda passada. No começo, assim, tudo é meio que, sabe, muito novo. Agora você meio que pegou o embalo, né? E aí, com isso, o que é que acontece? Nessa, nesse ponto em que você fez a sua segunda, terminou a sua segunda passada, é importante também você fazer um teste diagnóstico, né? Para saber onde é que você está. Se você fosse fazer a prova, né? Tipo, nesse dia, qual seria mais ou menos o seu desempenho? E aí você tem vários testes que você pode comprar, que a gente chama de NBME. Esses testes do NBME são testes de 4 horas de duração, são 4 blocos diferentes. E eles vão te dar uma estimativa de qual seria a sua nota, né? E eles normalmente, assim, eles são bem certeiros, né? Agora, claro, né? Por exemplo, é importante, se você quer 240 no mínimo, então você tem que pelo menos, assim, sabe, tipo, tirar nessas provas, vamos dizer assim, 250. Você tira um 250 porque ele tem uma variação, vamos dizer assim, tipo, de erro de mais ou menos assim, tipo 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Mas esse seria o ponto, ter 250 nesses testes. Quando você estiver atingindo 250 nesses testes, enfim, tipo, nesses self-assessments, né, que a gente chama, no NBME, aí você está pronto para você pegar e fazer a prova, né? E aí, assim, se você tiver já nesse patamar, sabe, tranquilo de 250, você quer chegar no 260, né? E aí o que você vai usar nesse último mês, que eu vou dar de 1 a 2 meses para você. Se você estiver fazendo um bom patamar, estiver nessa faixa de 250, você pode marcar a sua prova para um mês. E nesse mês que sobrar, você pode tentar fazer o W mais outra vez. Tem um outro recurso que você pode usar, que a gente chama de DIT, ou Doctors in Training, que são, basicamente, eles vão usar o First Aid, vão revisar o First Aid, assim, tipo, ipsiliteris, assim, eles vão desde o comecinho até o final do First Aid, e você, no final desse programa, que demora 2 semanas, você sabe o First Aid decorado, você sabe até a página onde estão as coisas, né? Enfim, então esse seria mais ou menos a programação que eu daria para você, né? Tipo, por exemplo, quem está na faculdade de medicina, ou quem está no internato, ou quem trabalha assim, tipo, bastante, não pode parar a vida para fazer isso, né? Então, fazendo uma questão por dia, um banco de dados, assim, um banco de questões por dia, você pode fazer a prova tranquilamente, assim, tipo, em 6 meses, né? Tomando cuidado para você não perder muito tempo, sabe, em Kaplan, sabe, em leitura e tal. O mais importante é você fazer as questões. Mesmo assim, que você, pô, hoje está um dia cansativo e tal, não sei se eu vou conseguir. Gaste pelo menos 1 hora do seu dia para fazer o seu banco de questões e aí deixa para você revisar no outro dia e tal. Mas não deixe de fazer um banco de questões por dia. Eu acho que é muito importante, sabe? Você criando esse hábito, você acaba não procrastinando tanto e tendo acaba que você acaba tendo sucesso no final. Então é isso aí, pessoal. Então, só para finalizar, mais uma vez, assim, tipo, não deixe de se inscrever aí no meu canal, né, no SMLI Brasil. E eu vou ficar por aqui, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar no SMLI Brasil e estamos à ordem. Um abraço a todos.